Shalom, seja bem-vindo à nossa série de estudos sobre a graça e a soberania de Deus na história. Nós temos falado sobre a vida de Jacó. Na verdade, começamos com Abraão, Isaac e hoje nós estamos falando sobre Jacó. E já vimos no estudo passado que depois de ter enganado seu pai, recebido a bênção que era do seu irmão Esaú, Jacó foge, ele tem medo que o seu irmão lhe tire a vida. E então, nessa caminhada longa, fugindo do irmão, Jacó chega a um determinado lugar, numa cidade ou numa região chamada Luz, e ali, já anoitecendo, ele põe uma pedra por travesseiro e ele então tem um sonho. E nesse sonho ele vê a escada que liga céus e terra, anjos que sobem e descem, e o Senhor ao seu lado que renova a bênção de Abraão. Aquilo que Deus havia falado com Abraão, tinha falado com Isaac, agora também está falando com Jacó, que iria multiplicar sua descendência, daria aquela terra por herança e que faria com que Jacó prosperasse em todas as coisas. Essa experiência é a primeira grande experiência de Jacó com Deus. É o primeiro encontro que Jacó tem com o Senhor. E a partir daí, o seu caráter começa a ser transformado. Mas nós sabemos que o que está acontecendo ali é o início, é o start de uma grande transformação em que Jacó, enganador, começa então a ser transformado na escola da disciplina do Espírito no Israel de Deus. Mas antes da gente prosseguir nesse tema, vamos orar. Pai, eu quero pedir que a Tua graça seja conosco durante esse estudo, que, ó Deus, a Tua bondade se manifeste de forma sobrenatural e, ó Deus, cada pessoa que acompanhar esse estudo, seja nesse momento, seja num outro, através da internet, o Senhor possa tocar o coração e que possamos apreender, ó Deus, as lições espirituais que o Senhor deseja revelar. Eu peço que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos que Jacó tem aquele sonho, a escada ligando céus e terra, vemos os anjos subindo e descendo, Deus renovando a aliança com ele, e o mais interessante é que Deus não espera Jacó ser transformado, se arrepender do que havia feito. Deus revela todo o seu propósito com Jacó ainda cheio de falhas de caráter. Mas isso só nos traz uma revelação maior. Deus está no controle. Deus não fez a promessa ou renovou a promessa de Abraão para Jacó porque Jacó já estivesse pronto, mas porque Deus sabia quem ele mesmo era. E por conhecer a si mesmo, o seu poder, a sua glória e a sua capacidade de mudar o coração das pessoas, Deus não teve medo de dizer para Jacó, enganador, que ele seria uma grande bênção, que ele prosperaria, que ele voltaria a possuir aquela terra, enfim. Então, quando Deus fala, Deus não fala com base na nossa capacidade de mudança. Deus não revela seus propósitos porque ele vê em nós uma disposição de mudar. Jacó não tinha. Deus, quando fala conosco, nos dá promessas, é porque ele sabe que ele é capaz de nos mudar para que a gente chegue a ser vaso de honra. E é exatamente isso que vai acontecer com o Jacó. Deus fala com ele e as mudanças começam a acontecer e Deus começa a transformar o coração daquele homem. Mas quando a gente olha para a Bíblia, então nesse episódio aí, eu quero ler outra vez com você o texto e o que aconteceu ali. E nós vamos lá para Gênesis capítulo 28, do verso 16 ao verso 22. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz,
deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar essa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui nós vemos algo muito interessante. Jacó, ele chega àquele lugar chamado Luz, ele se deita, põe a pedra por travesseiro, e então ele tem aquele sonho transformador, que é o start de uma mudança crucial na vida do enganador para se tornar príncipe. E agora ele acorda do sonho, ele se dá conta, Deus estava ali naquele lugar, e ele então pega essa pedra e ele a coloca de forma especial. E ele derrama sobre a pedra azeite. E então ele faz algumas declarações. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é, ele coloca uma pedra. É curioso, porque a gente vê isso muito no Velho Testamento. E nós sabemos que o Velho Testamento é sombra das coisas que Deus estaria revelando no Novo Testamento. Então vemos muitas figuras, no Velho Testamento vemos muitos tipos, enfim, são figuras daquilo que viria. E na maioria das vezes apontando para Jesus ou a obra redentora de Jesus. No caso aqui, nós vemos vários lugares em que pedras são usadas para se erigir uma coluna, um altar, um memorial. E é exatamente o que Jacó está fazendo. Se a gente lembrar, por exemplo, vamos encontrar Josué. Quando Josué, lá na frente, ele está levando o povo para entrar em Canaã, então lembrando, né, Moisés havia tirado o povo do Egito, eles haviam caminhado 40 anos no deserto, agora que estão prestes a entrar na terra prometida, Josué é que assume esse comando do povo. E eles vão atravessar o Jordão. Então Josué manda os sacerdotes à frente, eles vão com a arca, e quando eles pisam na água, a água do Jordão se abre para que eles passem a seco. E eles atravessam o Jordão e chegam do outro lado. Então todo o povo atravessa, e quando os sacerdotes com a arca têm que atravessar por último, Josué dá uma última ordem ali. Um representante de cada tribo, 12 tribos, cada representante deveria pegar uma pedra no leito do rio e eles deveriam erguer um memorial. E ele diz assim: quando os nossos filhos, quer dizer, quando os nossos descendentes, não necessariamente a geração seguinte, mas as gerações seguintes, quando os nossos filhos perguntarem que pedras são essas, então eles saberão, o Senhor nos fez passar em seco esse Jordão. O que Jacó está fazendo é a mesma coisa. Ele está erguendo nesse momento um memorial. Para quê? O que é memorial? É trazer a memória. Lembra da ceia do Senhor? A ceia é um memorial. Você pode ser abençoado pela participação na ceia? Também creio assim. Mas a ceia é essencialmente um memorial. E Jesus disse, em memória de mim. É isso, para que se relembre, para que se traga à memória alguma coisa. Então a ceia, ela aponta o quê? Para o sacrifício de Jesus. O que Jacó está fazendo é colocando uma pedra por memorial. Ou seja, para que ela fale. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, é como se Jacó, colocando a pedra, ele cresce assim, um dia essa pedra vai falar. Um dia essa pedra vai influenciar pessoas. Como assim? Quando pessoas passassem por aquele lugar, ou quando pessoas nas gerações futuras conhecessem a história de Jacó, saberiam que ele colocou aquela pedra, e aquela pedra faz lembrar
há um portal. Deus está nesse lugar. Os anjos se manifestaram. A promessa de Deus que ele havia feito a Abraão, ele renovou a Jacó. Então é como se ele estivesse dizendo, um dia essa pedra vai falar. Um dia essa pedra vai influenciar e vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Aí a gente vai lá para o Novo Testamento e a gente rememora agora, né? Faz o memorial, relembra um fato muito importante na vida de Jesus. Jesus está com seus discípulos e ele pergunta, o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E eles começam a responder daquilo que eles estavam ouvindo, que eles sabiam que as pessoas pensavam, né? Um que é Jeremias, Isaías, João Batista, um dos profetas, enfim, eles vão dando as respostas que eles tinham ouvido. E Jesus então é direto para eles, ele pergunta, tudo bem, isso é o que eles falam. Agora, e vocês? O que é que vocês pensam de mim? E Pedro, para variar, impulsivamente ele se lança à frente dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus ouve aquela afirmativa de Pedro, ele diz, Pedro, você é feliz, Pedro, você é bem-aventurado, porque isso que você acabou de falar não veio da carne e do sangue, não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, não foi mentalidade humana, não foi raciocínio humano, mas foi meu Pai que está nos céus quem te revelou. E aí Jesus faz a declaração sobre esta pedra, qual? A pedra que Pedro havia acabado de declarar, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o que Jesus está fazendo naquele momento é declarando, Pedro, você fez uma declaração, e essa declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma rocha. Por quê? Porque quando nós vamos lá, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, você pode acompanhar a leitura comigo aí assim. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então o que a gente vê? Vamos voltar então na história. Jacó põe a pedra, um dia essa pedra vai falar. Deus não faz nada por acaso. E Deus não permite nada registrado na Bíblia que seja ao acaso. O que, na verdade, Jacó estava fazendo, e sem saber, era apontando para Jesus. Então, quando a gente olha para Jesus falando que há uma pedra sobre a qual a igreja vai ser edificada, e olhamos em 2 Pedro capítulo 2, em 1 Pedro, melhor dizendo, capítulo 2, e vemos que ele está dizendo ali que a pedra angular, eleita e preciosa, é Jesus. E nós somos pedras que vivem, e em Jesus somos edificados casa espiritual. Então, o que nós concluímos aqui? Que Jesus é a pedra que proclama o amor do Pai, a pedra que anuncia a glória do Deus vivo, a pedra que revela o coração de Deus Pai. Então, quando Jacó coloca aquela pedra, mesmo sem saber, ele está proclamando, um dia a pedra vai proclamar. E a pedra veio.
E nós hoje somos edificados com essa rocha, uma casa para a manifestação da glória de Deus. Então aquela pedra, na verdade, estava sendo edificada ali com um propósito espiritual, não apenas um símbolo visível que as pessoas poderiam olhar e poderiam admirar, relembrar uma história, mas muito mais do que isso. Uma pedra que apontava para a verdadeira rocha. Uma outra coisa que a gente descreve e percebe nesse evento na vida de Jacó é que Jacó ele era movido muito mais pelo temor, pelo medo de Deus, do que pela esperança nas promessas de Deus. Jacó, a gente lembra, está fugindo. Ele está com medo de Esaú. E tudo que ele está fazendo desde o início, na verdade, tem a ver consigo mesmo. Não com Deus, não com as promessas. Então, quando ele está agora tendo essa visão, ele tem um temor. Deus está verdadeiramente nesse lugar. E eu não sabia. E aí, a mente de Jacó, ela processa todo um raciocínio lógico e muito comum na vida dele. Jacó, ele tenta comprar Deus, ele tenta barganhar com Deus. Mas o que está por trás disso tudo é medo. Jacó tem medo do que vem pela frente, ele não sabe o que vai acontecer. É só a gente lembrar do histórico dele. Enquanto Esaú, ele era o caçador, então ele vivia mais fora de casa, mais apegado ao pai, que era o líder da família. Jacó, ele era caseiro, pacato, mais ligado à mãe. Por isso a Bíblia diz que Isaac, ele amava mais Esaú. Ele se apegou mais a Esaú, porque era o caçador que estava mais junto com ele. E a mãe havia se apegado mais a Jacó. Por quê? Porque ele era mais pacato, mais caseiro, né? E por isso ele estava mais ali junto com ela. Então, quando a gente olha para essa forma de Jacó fazer as coisas, vemos que ele, na verdade, ele cresce agora e ele está fugindo, e tudo que ele começa a fazer, na verdade, é motivado pelas consequências. Jacó não está acostumado a enfrentar as lutas. Jacó não foi treinado para enfrentar as feras que Esaú com certeza enfrentava lá fora. Jacó, ele teve agora de se deparar com uma situação totalmente inusitada. Ele era caseiro e agora está fugido, está sozinho, não tem mais nada com ele. Ele vai para a casa de um tio e ele sabe que tudo que acontecer lá vai ser inesperado para ele, ele não sabe o que virá. Então o seu coração está cheio de medos. Lembra que ele fez uma viagem de uns 80 quilômetros até onde ele estava. E até ali, com certeza, o seu coração pulsava muito e ele tinha medos no seu coração. Então, quando ele vai lidar com Deus, o que está dominando as suas atitudes agora é medo. Jacó, possivelmente, não se esqueceu das promessas de Deus. Ele se lembrava do que Deus havia falado. Mas eu acredito que o que se passava no coração de Jacó era muito parecido com aquilo que muitas vezes aparece ou acontece conosco, que se desenvolve no nosso coração, quando a gente crê numa promessa, quando a gente lê algo na Bíblia e de repente a gente não vê aquilo acontecer. E de repente você começa a se perguntar, mas onde está Deus? Por que Deus não faz? Por que passou tanto tempo e essas promessas não se cumpriram? Eu acredito que isso tenha acontecido com você também, assim como já aconteceu comigo. De muitas vezes a gente levantar questionamentos por não entender como Deus está agindo. Eu imagino que isso aconteceu também com Abraão, quando Abraão estava naqueles 3 dias caminhando com Isaac, Deus havia dito para ele, sacrifica o teu único filho. E ele teve que caminhar 3 dias. E eu fico imaginando o que se passou no coração e na mente desse pai,
E principalmente porque Abraão tinha diante de si promessas. E o único herdeiro das promessas ele estava levando para sacrificar. E a questão é, o que vai acontecer? Deus me mandou matar o meu filho. E o que virá depois? E depois que eu matar, o que vai acontecer? Bom, Hebreus diz que Abraão creu que Deus era capaz de até ressuscitar. Mas, pensa comigo, qualquer pai na situação dele entraria em crise. Eu acredito que Jacó também estava passando por isso. E por isso ele estava se movendo por medo e ele vai então empreender um diálogo com Deus ou tentar dialogar com Deus numa base totalmente comercial. Porque ele diz assim, olha, se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me trouxer em paz, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der tudo que eu preciso, o Senhor vai ser meu Deus. Sabe a troca? Então faz assim, ó, o Senhor me abençoa, o Senhor me dá tudo que eu preciso e eu te sigo. E ele vai além, e ele diz assim, olha, se tudo isso for bênção na minha vida, não me faltar nada, eu voltar para a casa do meu pai, de tudo eu vou te dar o dízimo. Ainda vou te pagar alguma coisa a mais. Então eu vou te seguir e ainda dou o dízimo. Aquela mentalidade mercantil que domina a vida de muitos crentes, que é aquele impulso que nós temos de muitas vezes tentar negociar com Deus. Olha, Deus, eu faço tudo certinho. No próximo estudo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na vida de Lia. Mas a gente faz muito isso, né? Essa tentativa de barganhar com Deus. Eu estou fazendo certinho, Deus, eu estou indo na igreja, Deus, eu estou dando dízimo, Deus, eu estou fazendo oração, Deus, eu estou lendo a Bíblia, então, por favor, me dá a bênção que eu quero. E nos esquecemos que, na verdade, nós buscarmos a Deus e darmos o melhor para Deus é obrigação. E Deus nos abençoar, liberar bênçãos para nós, é graça, é bondade dele, não é merecimento nosso. É apenas porque ele desejou fazer assim. Então Jacó, ele tenta barganhar com Deus. Deus não o repreende por isso. Deus não castiga Jacó por isso, porque Deus sabe que nós somos assim. E mais, Deus conhece o nível da nossa revelação. O nível de revelação que Jacó tinha de Deus levou ele até esse ponto. É por isso que muitas pessoas também chegam diante de Deus tentando barganhar a bênção e são abençoadas. Porque Deus sabe o nível de entendimento que essa pessoa já chegou, o nível de revelação que ela já teve em relação a Deus. A grande questão é que quando a gente tem maior revelação, maior conhecimento de Deus, e a gente já está ouvindo verdades como essa que você está ouvindo, e continua tentando barganhar com Deus, então a torneira fecha. Deus não vai negociar conosco porque nós já sabemos que ele não é um Deus de barganha. A outra coisa que nós vemos nessa experiência de Jacó é que ele chega naquele lugar chamado Luz e depois dessa experiência ele muda o nome e chama de Betel. Na tradução mais livre, né, mais aportuguesada, Betel ou Beit El. Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico, que ela traz como símbolo letras hebraicas. A gente sabe que elas significavam números, elas significavam também símbolos, palavras e a própria letra em si. Então, Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico, ela traz como símbolo casa. E El quer dizer Deus, é usado para designar Deus. Então, casa, Deus, casa de Deus. Então, o que Jacó está dizendo é o seguinte, olha, Deus está nesse lugar e esse lugar se torna a casa de Deus. Algo que nós já vimos no estudo passado é que estudos e pesquisas de rabinos judeus, não estou falando de evangélicos, estou falando de estudiosos da história bíblica e judaica, eles têm concluído, muitos deles, de que o lugar do templo é esse em que Jacó estava nesse momento.
Tanto é que Jacó ele faz uma promessa a Deus e Deus faz aquilo se cumprir lá na frente. Ele diz, esse lugar será a casa de Deus. Ou seja, o lugar é marcado pela pedra, o lugar se torna um lugar de manifestação da glória de Deus, o templo. Então, Betel, casa de Deus, lugar de governo dos céus. Eu acredito que a primeira coisa que Jacó precisa aprender para que o seu caráter seja mudado é que Deus é soberano, Deus é Senhor. Por isso, essa primeira revelação é tão importante, porque ele estabelece o memorial com a pedra em função de toda aquela experiência da revelação, do governo dos céus sobre a terra. E ele está dizendo, esse é o lugar do governo dos céus. Se nós queremos uma mudança na nossa vida, a primeira coisa que precisamos estabelecer no nosso coração é o governo de Deus. É por isso que quando os discípulos eles chegaram para Jesus e eles pediram, ensina-nos a orar, a primeira coisa que Jesus mostra para eles é Deus como Pai. A segunda coisa é, venha o teu reino. Então, eu primeiro descubro o amor de Deus, descubro que sou amado, desejado pelo Pai eterno. A segunda coisa é que, além de ser Pai, Ele é soberano, e eu não posso perder isso de vista. Deus é meu Pai, aleluia, glória a Deus, mas Ele é soberano também. E sendo soberano, Ele é dono e senhor de todas as coisas da minha vida, do meu presente, do meu futuro. Por isso, o governo dele precisa ser buscado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Quando nós começamos a buscar o reino de Deus, que ele se estabeleça na nossa vida, na nossa casa, na igreja, no lugar onde nós estamos, no trabalho, então as coisas começam a mudar. Porque é o governo de Deus sobre nós que muda o nosso caráter. As falhas de caráter, os pecados que nós não deixamos, isso tudo tem a ver com a falta do governo dos céus sobre a nossa vida. Então Jacó nos traz um grande desafio. O desafio de nós estabelecermos em nós, no nosso coração, um memorial. Deus é soberano. E Deus soberano quer governar a nossa vida por inteiro, não partes, não apenas para liberar promessas e bênçãos, mas um Deus que governa a nossa vida para que a nossa existência, o nosso dia a dia, seja inteiro para a glória do seu nome, porque Ele é Deus e Ele é Senhor das nossas vidas. No próximo estudo a gente vai ver um pouquinho mais sobre tudo isso que está acontecendo na vida de Jacó. E vamos ver o quanto Deus ainda precisou trabalhar no caráter dele para que ele pudesse chegar a ser o Israel de Deus. Assim é conosco também. Não uma experiência, mas muitas experiências nos levando, uma após outra, a nos aproximarmos mais, a permitirmos o seu governo em nós e esse governo transformando a nossa vida.